Fala turma, aqui é o professor Orlani com o nosso curso Português Objetivo para Concurso. Vamos falar agora sobre acentuação gráfica, um assunto que cai bastante, ok? Esse sim a gente vai trabalhar, diferentemente de ortografia, que a gente trabalhou só alguns pontos específicos, na parte de acentuação, nós vamos trabalhar tudo de acentuação, porque é um assunto que vem caindo bastante e logo você não pode perder uma questão de concurso. Vamos lá? Português Objetivo para Concurso, comigo, professor Orlani. Quem não segue, começa a seguir lá nas redes sociais, @professor Orlani. Acentuação gráfica. Vamos lá? Regra de acentuação para os monossílabos tônicos. O que é monossílabo? Mono significa uma sílaba, ou seja, se tem apenas uma sílaba. Pá, fé. Palavras que têm apenas uma sílaba e ela é tônica, notem, tem que ser tônico, não pode ser átono. Por exemplo, a preposição de, ela não é acentuada. Já a forma verbal do verbo dar, de, menino, dê o brinquedo a seu irmão. Esta é a casa de Maria, de é átono, por isso que não é acentuado. Já o de, ele é tônico e será acentuado. Todo monossílabo tônico eu vou acentuar? Não, apenas os terminados em A, E, O e os seus plurais. Pá, pés, ok? Como eu falei, monossílabos átonos não são acentuados. Exemplo da preposição de. Outros pronomes, outras formas monossílabas átona. Os pronomes oblíquo, que nós veremos mais à frente na parte de morfologia, eles também não são acentuados. O, a, os, as, uns. Ou seja, eles não são acentuados. Nem as suas formas contraídas. Lo, lá, los, las, também não serão acentuados. Observação, cuidado com o pronome definido interrogativo que, como eu falei na parte de ortografia, professor, então é por isso que o porquê é acentuado. Sim, porque em fim de frase ou imediatamente antes de pontuação, por isso que eu falei, não apenas em final de frase. Antes de pontuação, o que vai ser acentuado. E quando for um substantivo, por isso que, qual o porquê de tal coisa? Quando eu coloco o artigo, eu transformo em substantivo, por isso que é acentuado. Quando se vai acentuar uma palavra conforme determinada regra, ignora-se os pronomes oblíquos, preste atenção. Dá, lo, vou dar o brinquedo a João. Darei o brinquedo a João. Darei o quê? O brinquedo. Vamos substituir o brinquedo por um pronome. Qual vai ser? Pronome o brinquedo, ele. Terceira pessoa, né? O, e é masculino. Tá no singular, a gente usa o. Se eu vou utilizar o verbo dar, vai ficar assim? Não. Preste atenção. Quando o verbo terminar em R, S ou Z, a gente corta e acrescenta o L. Logo, dá, você corta, como é que vai ficar? Vai ficar dá, lo, e acrescenta o L ao pronome. Logo, o dá aqui, ele ficou forte. Dá, lo. Ele é monossílabo e é tônico. Por que monossílabo? Professor, e o pronome? O pronome não entra para a contagem, ok? Regra de acentuação para oxítonas. Acentua seus oxítonas terminados em A, E, O, ou seja, bem parecido com os monossílabos. O que acrescenta aqui é o em e os seus plurais, ens. Exemplo, sofá, axé, bongó, vitém, parabéns. Professor, parabéns também? Sim, parabéns. Parabéns e o seu plural, parabéns. Ambos são acentuados. Além das regras fundamentais, há um conjunto de regras destinadas. Os ditongos abertos, que eu vou falar agora. Quais são os ditongos abertos? Ei, oi, eu. Vem cá, os ditongos abertos ei, ó e eu não são acentuados em palavras paroxítonas, ok? Eles não são acentuados em palavras paroxítonas. Se for palavra oxítona, vai ser acentuado. Professor, mas eu ouvi dizer que o ditongo aberto perdeu acento. Não, ele só perdeu acento em palavras paroxítonas. Os exemplos que nós veremos aqui são palavras oxítonas e nestas mantém-se o acento. Anéis,
fiéis, papéis, são oxítonas, diferentemente de, ó, ideia é paroxítona, por isso que o ei perdeu o acento. Assembleia, plateia, ok? Ó, troféu, céu, herói, constrói, cowboy, todos são acentuados porque são oxítonas. Já o heróico, ó, é heróico. Professor, heróico não tem acento? Não, porque é paroxítona. Note que é a segunda sílaba que é mais forte. Heróico, por isso que perdeu o acento. Mesma coisa, ideia, ó. Ideia é a segunda sílaba que é mais forte. Aí, nestes casos, os ditongos abertos